Aplicações de telemóvel que nos ajudam a dormir melhor, que contam os nossos passos ou que nos lembram que temos que marcar consultas ou beber água. A ligação entre a tecnologia e a saúde não tem limites e há um nunca mais acabar de soluções digitais ao serviço do doente. Para pormos a saúde em dia e para fazermos a ligação entre saúde e tecnologia, temos hoje dois convidados. A médica Sofia Couto da Rocha dá consultas de medicina preventiva, mas por estes dias a principal fatia de tempo vai para as funções de Chief Transformation Officer e gestora do cliente virtual da Luzia da Saúde. Rafael Teixeira tem 41 anos, é farmacêutico industrial e amante do digital e utilizador de apps de saúde. Quando tem de ir a uma consulta presencial, vai, mas se puder fazê-lo à distância, prefere essa opção. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Sofia, a pandemia veio obrigar aqui a uma mudança de paradigma grande. Habituámos-nos rapidamente a ter reuniões à distância, em que estamos penteados e bem vestidos da cintura para cima, mas da cintura para baixo estamos de pantufas e se calhar com calças de pijama. E de repente começámos a fazer isso também, por necessidade, com as consultas. É uma tendência que já não é tendência, que veio para ficar? Eu acho que é uma daquelas questões que será agora os próximos tempos e a forma como a pandemia também vai evoluir a dar-nos uma resposta mais definitiva e mais robusta. Eu acho que nós, com este contexto pandémico, acabámos por antecipar aquilo que nós víamos como a medicina do futuro ou a tecnologia aplicada à saúde no futuro. No fundo, é como se fizéssemos um fast forward e fôssemos para alguns anos em distância. Não é que a tecnologia não tivesse já essa capacidade até há muitos anos atrás. Nós aqui, em termos de hábitos e, obviamente, mudança social e de paradigma social, vai mudando com a necessidade. Agora houve uma necessidade muito forte. Não é um caminho novo, chegamos a lá mais depressa. Exatamente. Acelerámos bastante o processo por necessidade e, como obviamente nós sabemos, como bons portugueses, a necessidade aguça o engenho, não é? Acabámos por ir muito mais rapidamente para esta realidade. Se já estamos com ela incorporada como novo paradigma, eu tenho muitas dúvidas. Aliás, adorei o exemplo que deu exatamente sobre a roupa, não é? Vestimos muito bem, muito preparados para a parte de cima e a parte de baixo não tanto. Porque, no fundo, usamos um novo canal. Ainda não criámos um novo paradigma que realmente seja um novo serviço, não é? Em termos de sociedade. E, no fundo, agora cabe-nos um bocadinho a nós também fazer este ajuste nos próximos tempos. Há uns anos, mandar as análises por e-mail para o médico era uma novidade. Depois, a novidade passou a ser receber as receitas através de um SMS e deixarmos de ter as receitas em papel. Entretanto, todas essas coisas tornaram-se bastante naturais para nós hoje em dia. Não há limites para o que a tecnologia pode fazer ao serviço de uma gestão mais prática para os utentes? Eu acho que é uma ótima questão. Nós, no dia-a-dia, eu acho que o grande desafio são os vários stakeholders, as pessoas que estão realmente envolvidas em todo este ecossistema da saúde, seja o cidadão não doente, o acompanhante do doente, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas à volta da saúde, os gestores, os auxiliares de ação médica, todos nós temos que ser atores ativos nesta mudança e neste ajuste. Porque a tecnologia, em termos de limites, aí aqui passando um pleonasmo tecnológicos, não os conhece. Portanto, nós neste momento estamos numa fase em que a nova era tecnológica permite-nos fazer praticamente tudo o que quisermos. Haja validação, legislação e, obviamente, aqui a questão da segurança dos dados, que eu acho que é um tema cada vez mais óbvio para o público em geral também, não só para quem desenvolve tecnologia e para quem a escolhe no dia-a-dia. E isto é um ponto muito importante. Esta noção de segurança digital é muito, muito importante. Nós na medicina já temos muito presente a noção de que a medicina é segura, que os cuidados clínicos passam sempre por várias formas de rastrear possíveis problemas, possíveis inseguranças, e a tecnologia em saúde, a nós, faz-nos exatamente o mesmo percurso. Portanto, ao chegar ao seu destino final, efetivamente já passou todos estes filtros de segurança e de validação, que eu acho que também é uma mais-valia em comparação, por exemplo, com outras áreas que servem muito mais de test drive a nova tecnologia e que não passam este tipo de filtros nem este tipo de controle. E um dado curioso é que, hoje em dia, a saúde, tal como uma série de outras áreas da nossa vida, socorre-se naturalmente da tecnologia para gestão de doentes, para software de apoio às consultas, na investigação científica. O que se calhar surgiu de novo nos últimos anos é uma explosão de ferramentas para utilização por parte do próprio doente e do próprio utente. Rafael, pegando nisto mesmo,
O Rafael, eu dizia há pouco, e nós conversávamos antes da nossa conversa, se puder ir a uma consulta à distância e se puder ser por via digital, vai fazê-lo, mas isso naturalmente não substitui, e também já vamos falar sobre isso, não substitui a ligação médico-doente quando isso tem que ser presencial. Recentemente teve consultas quer por uma via, quer por outra? Sim, tive duas teleconsultas e uma presencial. Da presencial, no caso, foi com a Sofia. Foi a questão de uma sinusite crônica, que não há como, por teleconsulta, olhar por dentro. Foi uma consulta de acompanhamento ao meu cardiologista e outra à psiquiatria. Sente que, por vezes, nas consultas que teve, o facto de serem à distância inibe-o de ter de partilhar alguma informação com o seu médico, ou o lado prático disso é tão bom que se sobrepõe a qualquer outra questão? Olha, eu vou dizer que na primeira consulta eu fiquei um bocado inibido. Mas a comodidade é tão grande que nas outras que eu tive, a coisa fluiu de uma forma assim espetacular. Rompeu a barreira da primeira, as outras foram melhores do que eu esperava. Sofia, a Sofia é Chief Transformation Officer e gestora do cliente virtual na Lusíadas Saúde. Ou seja, é a responsável por garantir que as teleconsultas e as videoconsultas no universo do grupo Lusíadas decorrem da melhor forma. E lá está, foi a necessidade que aguçou o engenho e acelerou isto. Do lado de quem é que encontrou mais resistência? Da parte dos utentes que precisavam das consultas com os seus médicos ou da parte dos médicos, em alguma resistência à tecnologia? Porque também deve ter existido. Claro que sim, claro que sim. Acima de tudo somos pessoas, independentemente, não é, da nossa profissão ou do que nós vamos fazer com a teleconsulta. Eu acho que aqui tem muito que ver com aquela noção de que nada serve igual para todos, não é? E há muitos de nós que nos vamos sentir mais confortáveis com um registro ou com outro registro, e dependendo, obviamente, do intuito da consulta, se é uma primeira ou não, e por aí. Nós temos pessoas que, efetivamente, dão primazia à teleconsulta, tanto utilizadores, eu digo o cidadão, não lhe chamo o doente porque temos muitas consultas de rotina, não é, de controle, como da parte dos médicos também. Temos vários médicos, alguns porque passaram por períodos de isolamento, obviamente profilático, ou por uma questão até de doença, e quiseram continuar a seguir, até porque em tempo de pandemia isso era essencial, e nessa perspectiva muitos deles tornaram-se grandes adeptos da teleconsulta, exatamente pelo benefício em poupar tempo e distância, não é? Nós não perdemos aquilo que o Rafael, acho que foi quem referiu até, não é? Então, ou o Paulo, não sei, estávamos num local e podemos, pronto, agora saio da cozinha, vou à sala e faço a consulta no imediato. E isso principalmente E de pantufas. E de pantufas. E tem outra coisa que muitas vezes, nós agora, com o andar, com o número de consultas a subir, começamos a conseguir não só aferir aquilo que é o seu melhor funcionamento, como corrigir outros pontos. E um dos pontos muito interessantes, e já me aconteceu a mim também, como médica, várias vezes, porque eu acho que estar no terreno e poder vivê-lo na primeira pessoa permite-nos também mais rapidamente chegar aos pontos, é que às vezes o doente não se lembra de me trazer determinado medicamento ou de me mostrar o que é que está a comer ou o que é que está a tomar. E na teleconsulta tem esse benefício, que se estiver em casa diz, mas espera só um bocadinho, e vai buscar. Isto parece uma coisa menor, mas muitas vezes é justificativa para eu não poder tomar uma decisão terapêutica logo naquele momento, ou uma decisão terapêutica tão informada. Depois ainda tem os outros pontos que eu sou incapaz de não tocar, porque há pouco dava o exemplo de ver uma garganta, por exemplo, ou escutar. Tecnologicamente nós já temos este tipo de devices, muitos deles inclusivamente já validados, ou seja, que passaram os processos todos que todo o equipamento médico tem que passar para poder ser identificado como um equipamento válido, não é? E nós, o desafio agora, creio que vai ser perceber, além da teleconsulta, que no fundo já agora é o nosso normal, não é? Entrou num normal, o que é que nós podemos passar para o digital a favor não só do profissional da otimização do profissional, como também na perspectiva do doente, porque se eu tiver, e pegando um exemplo, um médico que é hiper especializado numa área, numa doença, por exemplo, cujos números na população não é muito comum, eu vou ter dificuldade em fazer esse médico viajar vários quilómetros e chegar aos pontos todos onde precisa
de avaliar pessoas. Se eu começar a ter esse médico centralizado, em que ele efetivamente vê todas as pessoas que têm aquela doença, a capacidade clínica dele é muito superior. E o que o médico poupa em deslocações e tempo, e o tempo que está em viagem não está a haver doentes, e também dos doentes que não têm que viajar e fazer... Doentes e famílias, não é? Poupando assim dinheiro. Claro. Por falar em dinheiro, é uma dúvida que as pessoas têm, e já tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Como é que se calcula, isto aqui é uma questão de gestão, que também é uma área que lhe é querida, como é que se calcula o preço de uma teleconsulta? As pessoas ficam um pouco espantadas, mas eu, por uma consulta à distância, vou pagar o mesmo que se me deslocasse lá. Que fatores, é uma dúvida que as pessoas têm também, que fatores entram nessa equação? É uma discussão super atual, aliás, agora, enfim, já mais estruturada. A verdade é que nós, no fundo, o que nós calculamos, mesmo em termos de custos em saúde, é sempre um ato clínico. Ou seja, é um médico que faz uma avaliação, computa essa avaliação e emite um parecer. E como tal, o que nós assumimos é que há um diferente canal. Muitas vezes esse canal, que nós às vezes vemos à distância como sendo uma coisa até depreciativa, mas muitas vezes esse canal até sendo um melhor canal para entregar aquele tipo de cuidados que necessita. E aqui não falo do pico da pandemia, não é? Que nós passámos tudo a teleconsulta, porque era isso ou nada, não é? Mas falo numa versão dita o novo normal, como nós gostamos muito desta expressão atualmente, não é? Nesse novo normal, muitas consultas até são mais benéficas por serem à distância. Portanto, em termos de pricing, nós assumimos exatamente o mesmo tipo de preço. Obviamente, podemos entrar em discussão em termos de custos de instituição, etc, etc. Mas como o grande valor da consulta, tanto de custo como de prestação, não é, de benefício, está no ato clínico e assumimos que o ato é o mesmo, só por um canal diferente, acabamos por fazer os cálculos desta forma. E é transversal. E a pessoa poupa o dinheiro porque o tempo que poupa e o dinheiro que não gastou na deslocação. Quando falamos em tecnologia ao serviço da saúde e quando falamos, por exemplo, em aplicações, por vezes podemos pensar em algumas bastante elaboradas e que têm funções muito específicas, mas há uma que é muito comum e que está muito disseminada pela população, que são as aplicações que nos ajudam a controlar o nosso peso, a distância que percorremos, até a nossa pulsação cardíaca. O Rafael utiliza uma delas e revelou-se uma grande ajuda, certo? Sim, sim. Eu já a longa data eu faço uso do Nike Plus para correr, esse tipo de coisa. E depois que eu tive a crise de ansiedade nesse período da pandemia, uma das coisas que despoleta a crise de ansiedade normalmente é você sentir que o teu coração está a bater. É bater muito. E parece que vai saltar. Exatamente. E aí eu depois disso eu comprei um smartwatch para mim, que quando eu começo a sentir alguma coisa nesse sentido, eu já olho pro relógio, para a aplicação, não, tá tudo ok, enfim, e isso é uma coisa que me acalma de certa forma. E uma outra aplicação que eu faço uso também bastante é a própria aplicação do Lusíadas, que nela eu consigo ter todo o meu histórico de consultas, de tratamento, as prescrições, fazer o pagamento sem ter que ir ao balcão, enfim, chegar e fazer o check-in do parque mesmo, enfim. Vários grupos de saúde privados desenvolveram aplicações neste sentido para facilitar o acesso a exames e fazê-los chegar aos médicos e consultá-los e ter o seu registro clínico. Sofia, investigação científica, registros digitais, gestão de consultas, há um nunca mais acabar de utilização da tecnologia ao serviço da saúde. Mas, de facto, como dizíamos, nos últimos anos surgiu uma grande explosão de apps e novas ferramentas para o paciente, para o utilizador comum que tem ao seu dispor. Esta explosão vai acalmar ou isto está só a começar? Eu acho que está só a começar. Aliás, já vem de alguns anos e, obviamente, com a pandemia foi mais uma das que teve um boom maior. Porquê que eu acho que está a começar? Nós estamos cada vez a ter mais capacidade de incorporar, não só em aplicações, mas muitas vezes até em pequenos dispositivos que nos acompanham no dia-a-dia e que nos ajudam a gerir a nossa saúde e a nossa doença também, como o Rafael referia, que eu acho muito interessante, porque no fundo tenho a app que me controla, mas depois ainda tenho o relógio que realmente me mede algum dos meus parâmetros vitais.
Isto, na perspectiva de um clínico, é maravilhoso, porque eu deixo de ter só a informação daquele momento, não é? Daqueles minutos que eu tenho de consulta com o doente, para ter uma informação muito mais amplificada. Eu acho que o grande desafio vai ter muito que ver com grandes grupos de saúde, sejam o público ou o privado, a poderem perceber como é que podem ajudar o próprio doente a escolher as melhores aplicações para ele próprio. E esse eu acho que vai ser o nosso target a médio prazo. Escolher isso não há de ser uma coisa fácil. Por exemplo, no seu caso, fundou uma startup de inteligência artificial que identifica lesões na pele. É membro do Conselho Nacional para as Tecnologias de Informática da Saúde da Ordem dos Médicos. Dá aulas sobre novas tecnologias aplicadas à saúde e inovação. Eu tenho que consultar a cábula, claro. Tem formação nesta área em Harvard e no MIT, nos Estados Unidos. E é Chief Transformation Officer na Luzia da Saúde. Que aplicações é que escolhe no seu telemóvel alguém com o seu currículo? Olha, eu sou das aplicações de saúde. Claro, eu sou das pessoas que acha que tem que testar antes. Eu dificilmente, a não ser em áreas que eu não tenho a doença, não posso testar, não é? Mas em muitas das áreas eu testo-as antes, exatamente para perceber se realmente me dão o output pretendido e se ele é válido, porque eu acho que este ponto eu estou sempre a repisar no tópico da validação exatamente por isto. No meu caso, eu tenho uma de meditação que agora até provavelmente vou trocar por outra, porque nós vamos disponibilizá-la dentro do grupo para todos os funcionários, que é a Sanvelo. Uso uma de beber água, para me lembrar, parece uma coisa super simples, mas a verdade é que nós temos uma ótima percentagem do nosso corpo que é água, e não nos lembrarmos é algo preocupante. E depois, porque realmente não durmo muito e tenho às vezes alguma dificuldade em avaliar a qualidade do sono, uso uma para o sono. Como vê, são tudo apps de saúde verdadeiramente e não aplicadas à doença. No entanto, em termos de recomendação, de acordo com a patologia da pessoa que eu tenho em frente a mim, eu tenho algumas apps, efetivamente, alguns sites, inclusivamente alguns grupos e comunidades que eu recomendo às pessoas, porque acho que deixar a pessoa sem o backup do Dr. Google, mas um Dr. Google bem encaminhado, é ser injusto nos dias de hoje. É dizer, tem imensas ferramentas, mas eu vou lhe dizer, por favor, não os use. Ainda bem que fala no Dr. Google, e vamos falar de um ponto que é particularmente importante nos dias que correm, que é a desinformação. Não há nada de mal em recorrer ao Dr. Google. O que eu costumo ouvir de alguns médicos é que é preciso distinguir as fontes que o Dr. Google nos disponibiliza para sabermos quais são as credíveis e quais não são. Mas no mundo cheio de aplicações para a saúde, e como a Sofia disse que isto estará a crescer ainda mais, como é que conseguimos distinguir as aplicações que são merecedoras da nossa confiança? Como conseguimos navegar no mundo de apps e saber não só que são seguras do ponto de vista de proteção de dados, mas que a informação que lá está vai de facto dar dados corretos sobre, e vai-me ajudar a tirar dúvidas sobre nutrição, sobre exercício físico, sobre ciclos de sono. Como é que que barómetro podemos ter aqui para isso? Então, eu vou separar aqui dois pontos. Em relação à proteção de dados, eu creio que desde que temos o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ajuda-nos muito neste ponto, porque tanto a Android como a Apple Store são obrigadas a rever N políticas antes de aprovarem algo. Portanto, a probabilidade de que não esteja de acordo, não esteja compliant com isto, é mais baixa. Portanto, aí temos alguma segurança. Portanto, quem nos está a ver pode estar seguro do ponto de vista de proteção. Seguro? Mais seguro. Pode estar mais seguro que, à partida, o que está disponível nas plataformas... Há um compromisso, pelo menos. Sim. Há um compromisso nesse sentido. Muito bem. Nesse aspecto, acho que já é uma boa ajuda. Isto em termos de apps, não é? Depois, em termos de web, em termos de internet no seu geral, já não é assim. No que toca à validação científica, é sempre um desafio, até porque muitas destas aplicações não entram em nenhuma classificação de medical device, ou entrariam numa classificação primária, que nem sequer precisa de passar por todo o processo. Ou seja, não há uma entidade que vá validar que aquilo que a app propõe ou fazer, que está efetivamente de acordo com o que executa. Isto sim é um problema. Isto prende-se com a literacia, não é? Nós cada vez mais falamos sobre literacia em saúde e eu aqui acrescentava-lhe a palavra no meio, que é a literacia digital em saúde. Nós cada vez mais pesquisamos online, há vários estudos feitos, um deles até de uma iniciativa de 2017, que nos dizia que 92% das pessoas que nos responderam efetivamente pesquisavam sobre saúde online, mas depois só 20% é que acreditava totalmente naquilo que lia. Portanto, há aqui uma consciência coletiva também que a probabilidade de que esteja correto é mais baixa. Contudo, imagino que
está preocupado porque ouviu um diagnóstico, não sabe bem o que ouviu, ou recebeu um exame, que é outra questão que nós temos sempre que ver, quais exames é que devem chegar, em que momento e em que contexto ao doente. Vai googlar automaticamente e está muito mais suscetível a absorver tudo aquilo que lá está. Mesmo que não acredite na totalidade, o impacto que vai ter na sua vida vai ser algum, pelo menos, naquele momento. Portanto, em caso de dúvida sobre alguma informação que nos chega através de uma app, googlar. Em caso de dúvida, depois de googlar, se a informação não for credível, fazer aquilo que os médicos recomendam, que é consulte um profissional de saúde que pode ajudar ou até dizer apague essa aplicação do seu telemóvel. Nós temos de ser sempre agentes ativos, seja mesmo, não só os médicos, mas mesmo entre pares. Por vezes, muitas vezes nós temos amigos que efetivamente com uma literacia superior em determinada área do que nós. É como tudo na vida, não é? Se me falar de direito, eu vou ter alguma dificuldade em acompanhar. No entanto, eu acho que é nosso papel ativo partilhar este conhecimento, ou seja, e não digo isto a nível só individual, institucional também, instituições privadas, instituições públicas, a literacia é uma função de todos e é a saúde pública. Sofia, há um serviço que eu achei particularmente interessante e quando vinha para cá vi, e que Lusíadas disponibiliza, um serviço de pediatria online de 24 horas por dia, já que falamos em ferramentas digitais ao serviço do doente. Quer dizer que a qualquer hora, às 3 da manhã, se uma das minhas filhas estiver com uma dor de barriga que me pareça suspeita, eu posso recorrer a essa app e tenho a certeza que posso falar com o médico? Vai ter um pediatra, sim, 24 horas. Lá está, nós estamos nesta fase de descoberta, não é? Do que é que pode servir melhor a esta nova normalidade. E uma das questões realmente com a pediatria é que muitos dos sintomas cardinais das crianças, não é? São sintomas que precisam de um apoio, por vezes até no dia seguinte, e não naquele preciso momento, e que precisam, eu não lhe quero chamar uma triagem médica, porque não é assim, mas de uma primeira avaliação. E essa primeira avaliação muitas vezes pode lhe dizer se precisa de uma avaliação presencial ou não, poupando muito a criança a toda a situação, além da família, mas principalmente para a criança, que normalmente deixam aquelas recordações de ir à meia da noite a correr para o hospital e o medo associado, a ansiedade, enfim. E então achámos que a pediatria era um dos pontos mais importantes, até porque os nossos pediatras estavam muito preocupados, e é normal, na perspectiva médica, não é? De o que é que estava a acontecer às suas crianças, ou seja, onde é que estavam os miúdos, o que é que estava a passar-se. E a verdade é que na pediatria, 1 ano é muito tempo. Enquanto no adulto também é, mas no miúdo então muito mais. E pensámos que esta era uma forma de tirar aqui a barreira e, efetivamente, quando o médico, e sempre que um clínico acha que a avaliação à distância não é suficiente ou não dá resposta àquela necessidade, vem para a avaliação presencial. Portanto, aquele passo que muitos pais muitas vezes têm alguma reserva em pedir, que é pedir o número de telemóvel do pediatra para saber se às 5 da manhã podem acordar com dúvidas, encontram aqui uma solução para com poder... a imagem, e tem aqui outra coisa que eu acho que é muito importante referir, e aqui mais numa perspectiva institucional, não do hospital, mas na perspectiva de regulamentação de cuidados de saúde, é que quando nós fazemos um registro numa teleconsulta, há um registro clínico, ou seja, o médico que emite um parecer tem um registro que fica ali, a posteriori, para o bem e para o mal. Quando nós damos uma opinião, tanto na perspectiva do clínico como do doente, via telefone, não tem valor. Portanto, é possível fazer depois a comparação com... já houve uma queixa parecida com esta há 3 semanas, quando nos contactou... Nós conseguimos fazer um follow-up. E se as coisas correm bem ou se correm mal, há sempre um registro. Rafael, o facto de ser tão sensível à tecnologia e ao mundo digital e ser um consumidor de apps, torna-o também um potencial cliente de soluções destas. Mas nem todas as pessoas são como o Rafael e, portanto, por vezes há alguma resistência. Sente também que a facilidade com que recorre a soluções digitais ajuda também aqui nesta gestão de situações. E se calhar haverá pessoas que não têm a facilidade que o Rafael tem e que muitas pessoas têm para descarregar uma app, fazer uma videochamada e por aí fora. Haver uma apetência anterior para este tipo de soluções também ajuda nesta gestão de saúde, não ajuda? Sim, sem dúvida. E eu acho que a tendência é cada vez mais essas aplicações tornarem-se mais user-friendly para todas as faixas etárias, né? Não só para, vamos dizer assim, o que hoje são os millennials, assim, que percebem tudo das aplicações, mas tornar a coisa user-friendly para todas as faixas etárias. Os vossos clientes principais que recorrem ou que têm preferência por teleconsultas e videoconsultas, alguns deles serão millennials, mas muitos não são.
há alguma resistência ou alguma dificuldade que estão a tentar superar com aqueles doentes que têm outra idade ou que têm menos competências digitais e que por isso precisam, por exemplo, que alguém da família ajude nessa consulta, alguém que esteja ao lado? Isso é uma dificuldade com que se deparam também? Claro, é inevitável. Lá está, quando falamos da literacia digital para o millennial, para as gerações que vêm a seguir, é algo inato, não é? São naturals, são aqueles que sempre usaram tecnologia. O que nós tentamos sempre, e eu acho que isto é transversal a nível mundial, é simplificar, não é? É tentar incorporar aquilo que é a ação necessária para a teleconsulta, neste caso, numa ação normal do dia-a-dia, ou em algo que o doente já está habituado, e tentar ao máximo ouvir aquilo que são as dificuldades. Isto também é muito interessante, porque temos tido aqui um dado que eu acho que é muito valorizável, que é a idade, a faixa etária das pessoas que usam a app, por exemplo. Tem-me surpreendido, porque efetivamente temos muito dos 40 aos 50, uma fatia enorme. E eu creio que isto tem muito que ver com a preocupação com a saúde, obviamente, são mais utilizadores dos cuidados de saúde, mas também com esta noção de eu tenho tudo organizado no mesmo sítio. E eu acho que isto é mais dessa faixa etária. Então há aqui dois grandes booms, os mais novos e esta. Sofia, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade e a experiência que nos trouxe. Já agora uma questão que não queria deixar de lhe fazer. Consegue dormir melhor e beber mais água graças a essas apps que tem? Consigo, sem qualquer dúvida. E consigo rastrear aquilo que durmo e aquilo que bebo. Ter uma noção do meu próprio padrão. Nós muitas vezes não valorizamos o conhecermos a fundo. E muitas vezes precisamos deste tipo de monitorização por um período relativamente curto. É até entrar no hábito. Quando entramos no hábito, nós somos a nossa própria aplicação. Claro que sim, claro que sim. Obrigada. Rafael, o facto de poder monitorizar com o seu smartwatch quando sente que o coração está um pouco mais acelerado, deixa-o mais tranquilo e sentir que, calma, o coração não vai saltar pela boca e, portanto, não vou... Sim. Ajuda também? O tempo todo. Sofia Couto da Rocha, Rafael Teixeira, obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade em partilharem a vossa experiência connosco. Nunca é demais lembrar que uma ida ao médico não é substituível por uma teleconsulta sempre que sentir que essa é a melhor solução. Mas as ferramentas digitais que já existem ao dispor no mercado podem ajudar a poupar muito tempo e a tornar a nossa vida mais prática também na gestão da nossa saúde. Se além dos minutos de uma consulta o pudermos acompanhar no seu dia-a-dia. As aplicações, a telemonitorização, as teleconsultas e outras soluções digitais permitem realmente caminhar para uma medicina personalizada e preventiva. Nós já sabemos que não há soluções iguais para pessoas diferentes. Em nós profissionais, a tecnologia vem nos permitir acompanhá-lo no seu dia-a-dia, na sua realidade e estar sempre disponível e em todo lado.